Olá, queridos alunos aqui do Instituto Oliver, tudo bem com vocês? Véspera de sexta-feira e a gente vai começar a falar a respeito da Maria da Penha. Eu espero de alguma forma contribuir para o aprendizado de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar enviando aqui para a gente, que nós vamos tentar resolver junto com vocês. E o material vai estar na descrição do vídeo. E vamos que vamos. Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Eu trouxe algumas questões para a gente responder, pessoal, das provas de soldado, da Polícia Militar, algumas são da Polícia Civil. Vocês vão ver que, ao longo aqui, eu vou passar para vocês, mas aqui, essa prova, por exemplo, ela é da Bahia, concurso do soldado, super recente, uma prova agora de 2020. Nós vamos esmiuçar os artigos, cada questão, só para vocês saberem como que está sendo a aplicação da Lei Maria da Penha nos exames, nas provas, concurso de vocês, tá? Vamos lá. A Lei 11.340, de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, sobre as medidas protetivas de urgência, assinale a alternativa correta. Pessoal, lembrando mais uma vez que já tem a aula de Maria da Penha, que a gente gravou lá atrás, então vocês podem ter acesso a esse material através aqui do Instituto Oliver e comentar as questões. E qualquer coisa, vocês vão lá no código de vocês, abram na lei, que nós vamos falar artigo por artigo aqui, e vocês vão conseguir acertar com certeza a questão, vocês vão matar as questões de Maria da Penha, tá? Esse é meu compromisso com vocês, então vamos pegar firme. Letra A. Uma vez concedidas medidas de urgência, elas não poderão ser revistas, mesmo que solicitado, ok? Letra B. Recebido o expediente, pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Letra C. Então, fazer uma ressalva aqui na letra B, vocês têm que estar atentos a esse prazo de 48 horas. Nós vamos falar sobre isso. As medidas protetivas de urgência não poderão ser concedidas de imediato pelo juiz, pois depende de audiência das partes. A letra D. A prisão preventiva do agressor é possível a partir da instrução criminal, não sendo possível na fase de inquérito. Lembrando que a alternativa correta. Letra E. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, exceto aos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão por conta do direito à ressocialização. Pessoal, essa aqui é ver muito difícil, porque ela é mais letra de lei. Vamos fazer a correção dela, mas vocês já conseguiram achar aí? Nas aulas passadas, eu vi que tinha um pessoal respondendo no Facebook, achei muito legal, gostaria de agradecer a vocês. E, tipo assim, no final, se vocês quiserem colocar aí pra gente quantas vocês acertou, se vocês conseguiram acompanhar, que depois a gente vai estar dando uma olhada nisso aí também, tá? Para ver se vocês estão conseguindo acompanhar a aula. A resposta correta, pessoal, letra B. Justamente aquela que eu falei do prazo, e eu trouxe o artigo aqui para vocês. Recebido o expediente, com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. É exatamente o que o artigo 18 traz para a gente. Eu nem vou reler vocês, para nós não ficar tão maçante, mas depois olha aqui para vocês verem. O prazo está correto. O inciso primeiro traz que é competência do juiz conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Exatamente o que a letra B traz para a gente. Ok, Vanessa, mas e o que está errado nas outras questões?
Nessa questão aqui, número 1, eu vou mostrar para vocês o que está de errado. Nas demais, tem algumas que não teve como eu fazer isso, porque então a aula ia ficar muito extensa. Mas vocês vão conseguir identificar por vocês mesmos. Ó, a letra A. O que tem errado na letra A? Uma vez concedidas as medidas de urgência, elas não poderão ser revistas. Será que é verdade, pessoal? Olha só o que o parágrafo 3º traz para a gente. No artigo 18, parágrafo 3º, poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência. Olha aqui, pessoal, eu grifei para vocês. Ou rever aquelas que já foram concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvindo o Ministério Público. Então, tá aqui, pessoal. Sim, as medidas protetivas, elas podem ser revistas em caso em que o juiz achar necessário para a proteção da ofendida ou dos familiares. A letra C, aquela que fala sobre a B é a correta, a letra C é aquela que fala protetivas de urgência não poderão ser concedidas de imediato pelo juiz. Pessoal, falso. Isso aqui está muito falso. Olha lá para vocês verem. No artigo 19 da Lei Maria da Penha, parágrafo 1º, diz: as medidas protetivas de urgências poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência. Eu grifei para vocês, porque a questão traz. Pois depende de audiência das partes. Não depende, tá? Fica atento a isso aí, porque as bancas confundem vocês, então vocês têm que lembrar da aula. Não depende de audiência das partes para que o juiz decrete as medidas protetivas. A prisão preventiva do agressor é possível a partir da instrução criminal, não sendo possível na fase de inquérito. Pessoal, falsa. Vamos ver o que fala aqui o artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Ou seja, em qualquer tempo, pessoal, durante a instrução criminal ou durante a preventiva, caberá as medidas de proteção, as medidas de urgência. Não necessariamente elas têm que ser após a instrução criminal, tá, pessoal? Letra E. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, exceto aos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão. Esse aqui, ele também é uma afirmativa incorreta, porque justamente ao ingresso e à saída da prisão é que é notificado para a ofendida, né? Vamos ver ali o artigo que fala a respeito disso, é o artigo 21. Então, essa questão é o artigo 18, 19, 20 e 21 da lei. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, correto? Aí aqui é quando a questão começa a ficar falsa, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão. Justamente o contrário, né, o que foi proposto no iniciado. Sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Essa parte ele não colocou, essa parte que eu grifei para vocês é o que faz a alternativa ser incorreta. Prova da PM de Roraima de soldado. Vamos responder uma questão que é um caso. Ele traz um caso para a gente. Maria Paula foi agredida por seu namorado João Kleber, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Maria Paula não acionou a polícia militar, o que fora providenciado por vizinhos que ligaram para o número 130
tendo uma guarnição chegado ao local dos fatos e conduzido os envolvidos à delegacia de polícia, ocasião em que fora formalizado auto de prisão em flagrante em desfavor de João Kleber. Ok? Até aqui? A revelia dos interesses de Maria Paula, que manifestou o desejo de não representar criminalmente contra o seu namorado, cabe, com base na situação narrada, assinale a alternativa correta. É aquele exemplo típico do que acontece, né, todos os dias aí para quem quer ser policial. A Maria da Penha é um crime muito comum, é um crime que desloca diversos policiais aí das suas bases para poder estar fazendo o boletim de ocorrência e chega lá, a ofendida, muitas das vezes, tem essa situação aqui. Então, ele colocou isso aqui para vocês, para saber se vocês estão preparados para saber qual que é a posição de vocês diante desse caso, que é um caso muito comum. Letra A. O delegado de polícia não poderia formalizar o auto de prisão em flagrante em desfavor de João Kleber, porquanto a vítima não deseja manifestar criminalmente contra seu namorado. Pessoal, essa assertiva, o que vocês acham? Tá correto? Tá errado? Vocês lembram da aula? Um abraço, José. Um abraço, Paulo Felipe. Muito obrigada por você estar aqui. Luiz Felipe. Luana. Jonatas. Davi Anderson. Pessoal, parabéns. Fiquem firmes aí no propósito de vocês, que o rumo certo é a aprovação. Tá ok? O delegado não poderá, pessoal, formalizar o flagrante. O que vocês acham? Eu trouxe aqui, vou fazer um resumo para vocês bem simples. Essa é uma situação, né? E a vítima, a Maria Paula, ela não quer representar contra João Kleber. A Lei Maria da Penha, ela depende de representação, pessoal? Não depende. Então, porquanto, essa afirmativa da letra A, ela é incorreta. Vamos ver a letra B. O delegado de polícia não poderá arbitrar fiança, devendo encaminhar o flagrante para audiência de custódia. O que vocês acham a respeito dessa questão? Essa questão, ao meu ver, a letra B, ela é um quanto assim, criticada, porque a lei em si, ela fala que não pode, tá? Que a fiança ela só poderá ser arbitrada pelo juiz. Mas a gente sabe que na prática, pelo menos assim, por quanto eu atuo, tem sim alguns entendimentos de que o delegado ele pode arbitrar a fiança. Repito, não é o que a lei diz. Eles arbitram quando a pessoa ela é primária, de bons antecedentes, não tem nenhuma passagem policial, e aí eles liberam através do pagamento de fiança. Mas não é o que a lei fala. Letra C. O Ministério Público pode oferecer denúncia em desfavor de João Kleber, ainda que não haja concordância da vítima. Pessoal, o que vocês acham? O Ministério Público ele pode oferecer? Sim. Letra C é verdadeira. O Ministério Público pode oferecer denúncia em favor de João Kleber, ainda que não haja concordância da vítima, porque ela não depende de representação. A ação é penal pública incondicionada, que não depende de representação. Letra D. A ação penal a ser iniciada em face do agressor é de natureza pública, condicionada à representação da ofendida. Falso, né, pessoal? Acabei de responder. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é de natureza privada. Não, é de natureza pública, tá? Então, aqui está a resposta correta, que o Ministério Público pode oferecer denúncia em favor de João Kleber, ainda que não haja concordância da vítima.
eu coloquei aqui que ela é uma ação pública incondicionada que não depende de representação. Essa questão que eu acabei de falar, ela é uma questão cobrada. Quando eu fui pesquisar para poder estar colocando aqui para vocês provas passadas, eu não coloquei tantas questões para não ficar tão maçante. Mas, assim, são diversas as questões nesse sentido, de que a vítima, muitos casos, de que a vítima não representou e qual era a providência adotada ali pelo juiz, né? Ou pelo delegado, ou na fase de inquérito, né? Ou se ela poderia desistir lá na frente do processo. Então, assim, essa questão ela é muito cobrada nos concursos para a Polícia Civil, nos concursos para a Polícia Militar, soldado da Polícia Militar. Então, assim, estejam bem atentos nessa questão da representação da vítima. Prova da PM da Bahia, uma prova de soldado de 2017, traz para a gente o seguinte caso. Analise a alternativa correta sobre o que a lei, né, federal 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, prevê, respectivamente, como qualquer conduta que configure destruição parcial ou total de objetos da mulher. Nós estamos falando o que aqui, pessoal? Destruição total ou parcial de objetos da mulher pelo seu agressor e como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. O que ele está querendo falar a respeito disso aqui, pessoal? Qual é a violência que ela está sofrendo, né? Quando o agressor ele destrói objetos parcialmente ou totalmente, ou quando ele apresenta calúnia, difamação ou injúria. Letra A, violência física e violência doméstica. Letra B, violência moral e violência psicológica. Letra C, violência psicológica e violência moral. Letra D, violência moral e violência física. Ou letra E, violência patrimonial e violência moral. Tá de graça, né? Letra E, quando o agressor ele pratica um crime que traz prejuízo financeiro, traz prejuízos de renda ou destrói objetos, né, da vítima, essa é uma violência patrimonial descrita para a gente, pessoal, lá no artigo 7º. Vamos conhecer quais são os tipos de violência? Vamos relembrar para poder ficar bem registrado aí para vocês. Violência patrimonial e a violência moral. O que fala a lei a respeito dessas violências? Vocês estão lembrados da aula de Maria da Penha? Então, vamos voltar aqui para a gente poder tirar essas dúvidas. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. O inciso 4º e 5º. O 4º, a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais. Eu vi diversas questões também a respeito disso aqui, falando sobre os instrumentos de trabalho da vítima, reter instrumentos, reter documentos pessoais, valores e direitos, recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, isso aqui é a violência patrimonial. A violência moral traz para a gente como conceito, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, matamos a questão aqui. Letra E. Pessoal, essa aqui é uma prova de 2018 da PM, de soldado, e ela traz a seguinte situação para a gente. Segundo a Lei Maria da Penha, letra A, as únicas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher são a agressão física ou assassinato da ofendida
desde que praticado por homem que tenha sido casado com ela ou pelo menos tenha tido relacionamento amoroso com ela. Pessoal, essa questão é uma questão falsa. A gente sabe que a Lei Maria da Penha não exige que o agressor seja homem, tá? Pode ser uma agressora também mulher do sexo feminino. Não depende de coabitação, não depende de relacionamento de casamento ou de relacionamento amoroso, tá? Pode ser configurar como agressor uma filha contra a mãe, pode ser também o filho. Então, assim, não depende de um relacionamento amoroso ou de ser casado, né, para poder caracterizar a violência doméstica e familiar. Letra B. É cabível a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou de outras prestações pecuniárias, bem como a substituição de pena que aplique o pagamento isolado de multa. Essa questão também é uma questão falsa. Eu vou colocar o artigo aqui para vocês. Eu vou colocar o artigo para vocês, mas a respeito dessa questão. Deixa eu ver se é essa aqui. Isso, o artigo 17, ele traz para a gente. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outra prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que impede o pagamento isolado de multa. Ou seja, a questão é completamente errada, né? Ela traz justamente o contrário do que o artigo 17 traz para a gente. Nós sabemos também que é mais aplicado o pagamento de cesta básica para crimes cometidos com violência doméstica. Antes de 2006, era possível o pagamento, porque era julgado na justiça de juizados especiais, o crime era de menor potencial ofensivo, e quem julgava era a justiça, os juizados especiais. Então, era possível o pagamento de cesta básica. Então, às vezes, quem não está atento, né, às mudanças, pode confundir e achar que é uma assertiva correta. Mas quem já estudou um pouquinho aí a respeito da Lei Maria da Penha consegue matar a questão tranquilamente. Não há crime no caso de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgências previstas na referida lei. É errada essa questão, tá? Porque nós temos lá na lei um artigo, vou colocar aqui para vocês, do descumprimento das medidas protetivas, né? Eu até grifei aqui para vocês. O artigo 24A, ele traz quais são as penas e a sanção do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, é sim um crime, está penalizado. A violência doméstica e familiar contra a mulher não chega ao ponto de constituir uma forma de violação dos direitos humanos. Pessoal, ela também é incorreta, essa questão, porque por questão da Constituição Federal e do Tratado Internacional assinado me sumiu da mente agora. Pelas questões lá dos direitos humanos, Interamericana de Direitos Humanos, né? Que concluiu que as violências domésticas familiares sim, considerado uma violação aos direitos humanos. Então, essa questão aqui está incorreta. Vamos falar a respeito da letra C. A violência patrimonial é uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher e é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos da ofendida, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Está lá no artigo 7º. Essa é a questão correta, letra C. Tá ok? Aqui eu coloquei a correção para vocês, mas eu já comentei cada uma delas. Se vocês quiserem anotar os artigos, a letra B é o artigo 17. Essa aqui, a letra D, que fala que não há crime no caso de descumprimento de decisão judicial, é o artigo 4A, como eu já falei, mencionei. Letra E, a violência doméstica e familiar contra a mulher não chega ao ponto de constituir uma forma de violação dos direitos humanos. É incorreta também, até por força do artigo 6º, que traz a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Está lá no artigo 6º. Vamos responder essa questão, que é da PM também, do Pernambuco. Sobre a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, analise as assertivas a seguir. Essa aqui é uma questão de falar que, sim, a 1 e a 2 está correta, a 3 e a 4. Tem que colocar o falso aí na frente, para poder ver qual é a assertiva correta. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Essa daqui é um tanto que mais complicada um pouco, mas ela é verdadeira. Não se aplicam as normas do Código de Processo Penal comum ao processo, ao julgamento e à execução das condutas criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, pessoal? Vocês conseguiram entender? Aqui ele está falando que não aplica as normas do Código de Processo Penal dentro da Lei Maria da Penha. O que vocês acham? A gente comentou sobre isso na aula. No inciso 3º, é vedada a aplicação, no 3, desculpa, inciso não. No 3, é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou de outras prestações pecuniárias, bem como a substituição de pena que aplique o pagamento isolado de multa. Verdadeiro, pessoal. A gente já comentou, então as que a gente já comentou, eu vou trazer já a resposta para vocês. Essa aqui é verdadeira. A ordem judicial que determina o afastamento do agressor de seu lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, desclassifica como medida protetiva de urgência. Estão corretas, né? Vamos ver qual é a questão correta. Letra C, A1, 3 e 4. Vamos ver aqui. A1, A3 e A4. O artigo 10A. Eu trouxe a resposta, está lá no artigo 10A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado. É a questão de ser do sexo feminino, a pessoa que vai atender a vítima de violência doméstica. Está lá no artigo 10A, que é a assertiva 1. É essa questão aqui. Então, por isso ela é verdadeira, tá, pessoal? Essa aqui também é verdadeira. E a 4 também é verdadeira. Ou seja, só a 2 que é falsa. Que fala não se aplica às normas do Código de Processo Penal. Porque ela é aplicável analogicamente, né, em comparação. As penas do Código Penal, as penas previstas na Lei Maria da Penha, segue esse mesmo rito aplicado no Código de Processo Penal. Essa aqui é uma prova da PM, do Distrito Federal, de soldado, traz para a gente. Joana e Marcos
mantiveram um relacionamento amoroso durante 12 anos. O término da relação ocorreu em razão do ciúme descontrolado de Marcos e da respectiva tentativa constante de controle sobre o corpo, o modo de agir e a mente da então companheira, culminando em agressões de ordem psicológica e caracterizando, portanto, um ciclo de violência doméstica. Considerando a situação hipotética apresentada e com base na Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Letra A. A coabitação é um requisito para a aplicação da Lei Maria da Penha. Pessoal, incorreta. Já comentamos a respeito também que e é uma questão bastante cobrada, para você estar atento, porque eu acho que eu já falei várias questões aqui, e sempre eles batem nessa tecla da coabitação. Não depende de coabitação para configurar o crime da Lei Maria da Penha, tá? B. A competência dos processos cíveis por opção do ofensor será do respectivo domicílio ou da respectiva residência. Pessoal, por opção do ofensor, não é. Né? O ofensor não tem esse direito de escolher, né, a competência dos processos cíveis, tá? A competência se dá de outra forma, que nós vamos... Também vou passar o artigo para vocês. A letra C traz: a prisão preventiva do agressor em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal deverá ser determinada pela autoridade policial competente. Letra D. A pena de cesta básica e outras de caráter pecuniário, bem como os institutos despenalizadores da Lei Maria da Penha, são aplicáveis aos processos da própria competência. Nós já falamos a respeito também desse, que não se aplica. O ciclo de violência doméstica é uma forma de violação dos direitos humanos. Vamos passar? A letra E, né, a resposta, conforme o artigo 6º, que fala a respeito dos direitos humanos. A Lei 11.000, essa prova é uma prova da Polícia Militar também, do Distrito Federal, de soldado, uma prova de 2018. A denominada Lei Maria da Penha define violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão com base no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou de dano moral ou patrimonial, segundo essa lei. É considerada violência doméstica e familiar contra a mulher toda ação ou omissão ocorrida no âmbito da letra A, unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio esporádico e eventual de pessoas com vínculo familiar. Aqui dentro, família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se considera aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Nas relações de trabalho em que o agressor conviva ou tenha convívio com a vítima, com a ofendida. Relações sociais, compreendida como quaisquer espaços de convívio de vizinhança, ou relação afetiva entre pessoas de sexo masculino. O que ela está pedindo aqui nessa questão? Ela está querendo saber, a questão está querendo saber qual dessas modalidades, né, que a lei coloca para a gente definindo como violência doméstica no âmbito contra a mulher. A lei, ela traz lá para a gente a descrição que a violência doméstica familiar, ela é aquela violência causada no âmbito familiar, que é compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que independe de sangue, né, pessoal? Independe, assim, pode ser um padrasto, igual eu expliquei, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que não tenha um laço sanguíneo ou conjugal com aquela pessoa, mas que
tá ali, considera-se aparentados, unidos, entre amigos é possível haver violência doméstica e familiar por conta da afinidade, né? Ele traz por afinidade ou por vontade expressa. Então, assim, é bem amplo essa questão, assim, de quem pode ser o agente agressor, né? E agora, quem pode ser a pessoa que caracteriza como vítima é somente a mulher. Agora, essa prova é uma prova da Polícia Militar do Tocantins, de 2018. O enunciado fala, a Lei 11.340 cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção... Aqui a palavra que eu tentei lembrar, pessoal, é Convenção Interamericana. Essa palavra aqui é porque essa Convenção Interamericana é o que ajudou, né, e exigiu que o Brasil criasse uma lei para coibir a violência doméstica por conta das estatísticas. Isso eu já mencionei para vocês na aula passada também da Lei Maria da Penha. Então, só para relembrar. Outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Acerca das disposições dessa lei, assinale a alternativa correta. Então, aqui eu repeti a questão da alternativa correta, eu sempre menciono isso para vocês nas outras aulas, para vocês estar atentos se é a assertiva incorreta, se é a correta, né? Porque essa interpretação, né, às vezes traz uma confusão e vocês marcam aí de bobeira, vocês erram a questão. A violência doméstica e familiar contra a mulher não pode ser considerada como uma das formas de violação dos direitos humanos. Isso aqui eu nem vou mais tocar nesse assunto, porque já está bem maçante para vocês aí, eu acho que vocês já conseguiram decorar, artigo 6º. Letra B. É uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Essa aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo de lei, tá? Ela é a correta. Mas vamos passar as demais questões, só para a gente poder frisar aqui o que as bancas têm cobrado, né? E às vezes um peguinho ou outro vai ser repetido aí na sua prova, porque essa questão aqui dessa distinção da violência patrimonial, ela é muito cobrada. São diversas questões aí que no meu tempo de pesquisa também, que eu fui verificar provas do que a polícia tem cobrado nesse sentido, o que o Corpo de Bombeiro e a Polícia Civil, eles frisam muito nessa questão da violência patrimonial, tá? Então, assim, é importante vocês dar uma lida lá na lei para poder frisar o que é a violência patrimonial, o que a lei diz que é a violência moral ou a violência física, tá? A violência física ela é mais simples da gente saber, né, e distinguir, mas só que a violência patrimonial, muitas das vezes, a gente se confunde. Então, é importante vocês saberem a respeito. Letra C, é uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência psicológica. Olha, agora, o que o enunciado traz? Entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Não é, pessoal, é a saúde mental, psicológico, aqui é o que faz a questão ser falsa. Letra D.
o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 1 ano. Agora, essa questão, ela também é bastante cobrada, e eu quero trazer para vocês que o prazo, tá, pessoal, não é de 1 ano, o prazo é de 6 meses. O juiz, ele pode, sim, manter o vínculo trabalhista da vítima, né, a fim de preservar ali a sua integridade, mas o prazo não é de 6 meses, e sim, desculpa, não é de 1 ano, e sim de 6 meses. Tem o artigo, vou ver se eu coloquei ele aqui para vocês. Sim, o artigo 9º, inciso 2º, manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses, tá? Então, é isso mesmo. E a letra E, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, obrigatoriamente por sexo feminino, previamente capacitado. Pessoal, obrigatoriamente não. Não é obrigatório. É preferencialmente. Tem uma diferença, né? Existe a policial lá, né? A PFEM, e aí ela tá no local, então é ela que vai atender a vítima, né? Se não existe, pessoal, não é obrigatório, e sim preferencial, que seja uma mulher, uma pessoa do sexo feminino para atender a vítima de violência doméstica. Ó, a resposta B, né? Eu trouxe para vocês aqui a questão correta. É uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência patrimonial. E eu trouxe para vocês ver. Olha aqui, o artigo 7º, inciso 4º, ele é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V da lei aqui na assertiva da letra B, tá? Então, assim, ele só quis saber se vocês estão atentos a essas distinções, de se é violência doméstica, se é violência patrimonial, se é uma violência moral, tá? Uma prova da Fundatec de 2017, do Rio Grande do Sul, uma prova do soldado, bombeiro, né? Soldado da Polícia Militar, desculpa. Contratada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, exceto. Vamos lá. Essa aqui é uma questão também bastante cobrada, nessa questão também da suspensão do porte de arma do agressor, né? O prazo que pode ficar suspenso, isso também foi falado lá na aula da Lei Maria da Penha. Mas vamos responder essa questão aqui para poder frisar para vocês aí. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas com munição, com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826. B. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com ofendida. Ok. Letra C. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Ok. Letra D. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Ok. Prestação de alimentos definitivos. Pessoal, o que vocês acham que é a incorreta, tá? Essa aqui, todas estão corretas, apenas uma é a incorreta. É a questão da prestação de alimentos definitivos. Pessoal, a lei, ela não obriga o ofendido a pagar alimentos definitivos para a ofendida. Quando o juiz recebe ali o inquérito, em que ele vai dar algumas medidas protetivas para a vítima, né? E aplicar ali algumas dessas medidas de urgências prevista na Lei Maria da Penha, uma dessas medidas de urgência é a aplicação dos alimentos provisórios, que é obrigar o agressor
a não deixar aquela vítima, muitas vezes numa situação de vulnerabilidade, sem amparo alimentício, tá? Ali, às vezes, a pessoa não só trabalha no lar, que antes tinha aquelas situações em que a ofendida, ela não denunciava o agressor, por questão de que ela não teria ali condições de manter o seu sustento e dos seus filhos. Então, a lei abriu essa possibilidade, ao meu ver, muito válida, para que o juiz ele determine ali nas medidas de urgência a aplicação da prestação de alimentos provisórios e não definitivos. Os definitivos vão ser, às vezes, avaliados ali por um outro juiz, né? E lá na frente, quando tiver todas as provas, ou às vezes haver ali uma sentença condenatória, né? Uma prova de 2015 da PM, de acordo com a Lei 11.340, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar ao agressor de imediato certas medidas protetivas de urgência, que eu acabei de falar para vocês. Nos termos da norma, a medida protetiva está corretamente descrita em... Agora aqui, ele quer que a gente também... Todas estão erradas, apenas uma está correta. Letra A, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com ofendida durante o período noturno. Pessoal, não é somente durante o período noturno, tá? Letra B, proibição de frequentação do bairro de residência da ofendida a fim de preservar a integridade psicológica da ofendida. Ok. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por meio de comunicação, salvo mensagens eletrônicas. Pessoal, é por quaisquer meio. Não tem essa ressalva na lei, tá? O WhatsApp, hoje, ele é considerado a quebra da medida protetiva. Então, a pessoa está lá ameaçando pelo WhatsApp, ela pode ser presa, tá ok? Proibição de aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre este e o agressor. Essa aqui, a resposta é a letra D. Eu quero voltar ali na questão da letra B, a questão da frequentação do bairro de residência da ofendida, a fim de preservar a integridade psicológica da ofendida. Talvez a fim de preservar aqui a integridade moral, né, psicológica, né, não caracterizaria aqui dentro dessa questão. Proibição de aproximação da ofendida de seus familiares, da testemunha, fixando o limite mínimo de distância entre este e o agressor. Então, assim, o juiz, além dele dar ali a medida, ele fala a quanto de distância aquele agressor vai ficar da vítima. Essa é uma prova aqui de Minas, PM, de 2017. Uma mulher acionou a polícia afirmando ter sido vítima de violência. No local, a autoridade policial verificou tratar-se de um caso de violência doméstica. Nesse sentido, com base na Lei 11.340, assinale a alternativa incorreta quanto às providências a serem adotadas pela autoridade policial. Letra A. Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Ok? Aqui ele está querendo saber quais são as medidas adotadas pela autoridade policial no momento em que ele é chamado ali para atender uma ocorrência, né, de uma suposta agressão de Maria da Penha. De uma suposta prática, né, do crime de Maria da Penha, corrigindo. Ele teria que garantir a proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Isso aqui é uma medida que o policial tem que tomar ali na hora, pessoal. Vocês recordam, né? Vamos trazer aí a memória. Letra B. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e instituto médico legal. O policial tem que fazer isso? Letra C. Acompanhar a ofendida
para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar, caso necessário. Olha só, o que vocês acham? Está correto? O policial tem que fazer isso? Letra D. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, independentemente de risco à vida. Pessoal, aqui ele está querendo saber qual é a incorreta. A letra D, ela é incorreta, porque ela traz para cá, independentemente de risco de vida. E não é independentemente. Depende, sim, da vítima estar correndo um risco de vida aí, ou de algum familiar, ou de seus filhos, tá? Olha lá, a resposta é a letra D. Com base na lei Maria da Penha, a qual cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, marca a alternativa agora correta. Todas estão incorretas, apenas uma é a correta. Não é possível a configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher, caso esta não coabite com o agressor. Novamente, a questão da coabitação. Pessoal, não depende, repito, não depende de coabitação para configurar o crime de violência doméstica. Letra B. A mulher não poderá ser abrigada pelos mecanismos de proteção da lei caso o relacionamento seja com outra mulher. Essa daqui é uma questão que eu trouxe para vocês, acho que no final da aula, falava a respeito das relações homofóbicas, né? Homofóbicas não, desculpa, homossexuais. O que acontece? Sim, elas podem sim responder crime de Maria da Penha, independentemente do relacionamento em que elas estão. Depende apenas que a vítima seja mulher, mas o agente agressor é aquele sentido mais amplo possível, pode ser tanto mulher quanto homem. B. Cabe apenas à família e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos alimentos estabelecidos. Isso aqui tem até um artigo lá no início da lei que fala a respeito de quem é a obrigação, né, de estabelecer ali uma proteção ao direito da mulher em relação às condições necessárias para não configurar o crime. De quem é essa proteção? Ela é do Estado? Ela é da família? Ou ela é em conjunto? Letra D. Uma mulher que vai a uma festa utilizando roupas curtas ou decotada, caso seja vítima de violência abrangida pela lei, poderá fazer jus à proteção ali prevista. Pessoal, então, assim, poderá fazer jus, sim, essa é a assertiva correta, tá? As demais são incorretas, porque não cabe apenas à família, não cabe apenas ao poder público, cabe também à sociedade, é uma forma de parceria para que se coíba o máximo possível os direitos das mulheres no âmbito familiar. E essa que é a assertiva correta, porque ela pode, independente da roupa, independente do decote, né, ou da forma em que a mulher vestindo, se portando, né, ela é amparada, independente da forma em que ela escolhe se vestir, tá, pessoal? Então, assim, os preconceituosos de plantão não pode alegar que deu um soco na cara da namorada porque ela estava com a roupa curta, não. Tá, pessoal? Ah lá, eu coloquei aqui a assertiva para vocês. Essa é uma questão do Corpo de Bombeiro da Bahia. E eu vou falar para vocês aqui. Vamos tentar distinguir aqui qual é a correta. As únicas áreas que, segundo previsão expressa da referida lei, são indicadas para integrar as equipes de atendimento multidisciplinar ligadas ao juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que viveram a ser criados, são jurídica, religiosa e de saúde. Nas demais questões, pessoal, ele vem falando que vierem ser criados são religiosa, social ou ocupacional.
Então, o que ele está querendo saber aqui nessa questão? Quais são as áreas em que a Lei Maria da Penha visa a proteger? É a jurídica religiosa e de saúde? É a religiosa, social e ocupacional? É a religiosa e de saúde? Ou a letra C, que é a psicossocial, jurídica e de saúde? Pessoal, a questão correta é a letra D, porque em previsão expressa, né, na lei, ela indica que para integrar as equipes de atendimento multidisciplinar, elas vão proteger a questão psicológica da mulher, a questão jurídica, né, que ela vai ter ali todo o amparo jurídico gratuito, e a de saúde, que ela vai frequentar um CRAS, que ela vai frequentar um psicólogo, né? Essa é a visão que a lei traz para a gente. Essa questão também é bem simples, é uma prova da PM da Bahia, que traz para a gente no artigo 7º, de violência doméstica e familiar. Elas são muito cobradas também, tá? É a psicológica, a ética, moral e patrimonial, ou é a violência doméstica é física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Letra C, física, social, ética, patrimonial, moral. A letra D, sexual, patrimonial, moral, social e ética. E a letra E, que é a física, psicológica, ética, patrimonial e sexual. Aqui eu trouxe o artigo 7º para vocês, tá? Nós não vamos ler o artigo todo, porque eu já passei artigo por artigo com vocês na aula da Maria da Penha, mas só para vocês saberem que a letra B é a física, tá? Aqui, ó, inciso 1º, psicológica no inciso 2º, a sexual, que está aqui dentro do inciso 2º, a patrimonial, que é o inciso 4º, e o inciso 5º, que é a violência moral, entendida como aquela que é de calúnia, injúria e difamação. Então, está dentro do artigo, não tem nenhum peguinha e não tem nenhuma dificuldade em responder essa questão. É só mais para a gente frisar quais são as violências, o tipo de violência que está prevista dentro da lei. Numa prova da PM de 2017, soldado da Polícia Militar traz para a gente marca alternativa que contém a forma de violência doméstica e familiar contra a mulher prevista na Lei 11.340 e relacionada ao seu correto conceito. Letra A. O estupro praticado por qualquer agente, mesmo sendo este conhecido, é uma forma de violência doméstica. Letra B. A violência psicológica entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Violência psicológica entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher em qualquer situação. Pessoal, aqui ainda estamos respondendo uma questão do artigo 7º, tá? É a mesmo artigo para responder essa questão também, só que colocado aqui para a gente de forma diferente. Aqui ele está trazendo para a gente, essa questão aqui, por exemplo, ela está incorreta porque ele trocou o conceito de violência moral pela psicológica, que a questão da injúria, difamação e calúnia, ela está dentro da violência moral e não dentro da violência psicológica, por isso ela é incorreta. A letra D, a violência física entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. A resposta correta é a letra D, né? Também está lá no artigo 7º. Ele só fez um Ctrl+V também, ó. Eles colocaram o inciso 1º e essa é a questão correta. Sim, a violência física, ela é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal, tá ok? Então,
os conceitos mesmo, dentro do artigo 7º, só que de forma para confundir e trocando o que é a violência física, ele trocou com a... Desculpa, o que é a violência psicológica, ele trocou com a violência moral, trouxe um caso que não configura violência física, tá? Então, essa é a resposta correta. Matheus, quanto tempo já tem aí? 59. Então, eu vou passar só mais essa, porque eu acho... Não, eu vou passar para frente, porque essa aqui também fala as mesmas coisas. Eu vou trazer umas para a gente aqui, que elas é de certo ou errado, umas questão da CESP. Acho que é essa. Isso. Essa aqui. Com relação à Lei Maria da Penha, julgue o seguinte item. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deve... Então, aqui, competência da autoridade policial no momento do flagrante, né? Entre outras providências, garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato essa proteção ao Ministério Público e ao Poder Judiciário e fornecer transporte para a ofendida e os seus dependentes em direção ao abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Pessoal, eu já comentei essa questão. Quando houver risco de vida, essa questão ela é correta, porque ela é basicamente um Ctrl-C também, Ctrl-V da conduta em que o policial tem que adotar no momento em que ele é chamado para prestar socorro ali à vítima de violência doméstica. Com relação à Lei Maria da Penha, julguem o item a seguir certo ou errado. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Novamente, o artigo 6º. O artigo 6º da lei. Essa violência apresenta-se sob diversas formas, tais como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Ok, correta. Com relação à Lei Maria da Penha, toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência. Cabe ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres nos âmbitos das relações domésticas e familiares, com visitas a resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É isso que a lei fala para a gente? Okay. Uma última aqui, que ela está lá no final, porque eu pus muitas questões, e para não ficar muito extensa, eu vou voltar essa aqui. Essa aqui. A Lei Maria de 2006 estabelece que as agressões sejam punidas com trabalhos comunitários e pagamento de cesta básica. Pessoal, isso aqui também é muito cobrada, essa questão, porque, volto a repetir para vocês, antes da criação da Lei Maria da Penha, era possível o pagamento da cesta básica e de multas, mas agora ela é errada, porque já tem um artigo próprio lá, se eu não me engano, o artigo 10, que fala a respeito dessa questão, que não é mais possível o pagamento de multa, somente a multa, e também não é mais possível o pagamento de cesta básica. Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberão medidas protetivas que poderão ser concedidas pelo juiz, ok? A requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, ok? Devendo necessariamente o juiz ouvir as partes e o Ministério Público antes da decisão sobre as medidas. Pessoal, não, são medidas de urgência. Assim que ele recebe, ele já toma essas medidas, independente de audiência, independente de ouvir as partes, ele já toma preventivamente para coibir ali uma violência ainda maior. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Ficou um pouquinho grande, já queria ter feito de forma mais rápida, mas assim, para vocês compreender, e tem muita questão, e qualquer dúvida, eu volto a falar com vocês podem estar enviando para cá, o professor Matheus também vai me passar essas questões, e eu vou responder com vocês, tá? Um abraço, até a próxima aula. É muita coisa.